dia, chefe, tudo bom? Oi, bom dia, tudo bem? E aí, o que você está pesquisando hoje? Hoje eu estou pesquisando sobre a luz solar. A luz solar, eu descobri uma coisa incrível. A luz solar é A luz solar. A luz solar. A luz solar, no sentido mais amplo, é o espectro total da radiação eletromagnética fornecida pelo Sol. Quando o Sol está acima do horizonte, a água reflete a luz solar no arco-íris. Portanto, a cor da luz do Sol são as cores do arco-íris. O Sol não é incrível? Não é magnífico? Olha, eu não acho o sol tão maravilhoso assim, não. Hã? Como? Porque, olha, eu mesma não posso ficar muito tempo exposta ao sol, porque, olha, aqui, mancha. Se eu não uso Aonde? Mancha? Aqui, mancha. Se eu não uso protetor Ah. solar, você não tem noção. A minha Demarco falou que se eu não usar protetor solar todo dia, fator 60, olha, eu fico toda vermelha, ardida. Ai, é horrível a sensação. Ai, eu não gosto, não. Eu discordo com o senhor desse fato aí. Estagiária. Estagiária, ó, você está começando, né? Então, vou te mostrar umas coisas aqui para você ter uma ideia. Ó, a luz solar é importante para esse planeta todo. Ela ajuda no ambiente a controlar a temperatura. É importante para os animais, para as plantas, para todo mundo que vive aqui. Ela é importante para o seu corpo. A luz solar ajuda a produzir a vitamina D. D, lembra? D. Para as plantas, ela ajuda a produzir a fotossíntese. Lembra a sim, fotossíntese? sim, aham. No seu corpo, a luz do sol faz algo incrível. Olha, a luz solar converte o colesterol derivado da sua pele em vitamina D e previne o raquitismo e a osteomalácia. É um nome estranho, mas é uma doença muito grave. Além disso, você sabia que nessa sua pele tem fungo, Ai, fungos? bactéria, Ai, não. vírus? E só a simples exposição à luz solar ajuda a matar esse tipo de coisa, esse tipo de organismo que está aí na sua pele. A luz solar não é importante. Pesquisas dizem que a luz solar ajuda a prevenir o câncer, o aumento dos melanomas, a simples exposição à luz solar. Quer ver? Mas tem tanta coisa que a luz solar é boa, ela vai dizer que não gosta de luz solar. Cada dia, cada manhã, o sol da justiça vem visitar nós e traz brilho, alegria, paz à sua alma, ao seu coração. Quer mais? Não gostar de luz solar. Estagiário. Bem, olá a todos, boa noite, é muito bom revê-lo, que bom que você está aqui conosco, estamos imensamente felizes com a sua presença. Bem, essa é a Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para que juntos nós possamos, semana após semana, ter uma experiência real com Deus. E nas últimas semanas, além de uma experiência real com Deus, nós também estamos buscando, como comunidade, ter uma vida melhor. Viva melhor. Esse é o título da série de mensagens que nós estamos desenvolvendo sobre os remédios naturais dados para cada um de nós pelo nosso Criador. Nas últimas semanas nós vimos quão essencial para nós, na primeira semana, há 3 semanas atrás, quão essencial é a alimentação adequada. Falamos sobre a importância nas decisões que precisamos tomar na nossa vida nessa área. Em seguida, nós apresentamos e juntos vimos quão fundamental para uma boa saúde é a atividade física. E na última semana nós vimos quão vital para a nossa existência é a água. E por sinal eu trouxe aqui o meu squeeze. Nós demos a oportunidade àqueles que quisessem levar para casa um desses squeezes e alguns reclamaram, eu não sabia, não vim preparado. Nós ainda temos, então se você tem desejo de levar um esquizo que foi feito especialmente para essa série, a saída à direita no Ministério Sementes, você vai poder adquiri-lo, são R$5 apenas. Já mencionei, nós não temos um troco, você tem que levar 2, tá bom? Então você R$10 leva 2 desses squeezes para você, fica um para você, dá um de presente a algum amigo, e que de uma maneira especial você possa desenvolver esse hábito de beber água de maneira mais regular e mais constante durante a semana. Bem, eu estou muito feliz por ouvir algumas histórias e testemunhos de algumas pessoas que estão colocando em prática
aquilo que nós temos desenvolvido, as dicas que nós temos dado a vocês durante a semana. Só para mim ter uma ideia, quantos de vocês estão tentando mudar algum hábito, ou mudar algum hábito durante essa semana? Você pode ver as mãos? Mudar alguns hábitos? Tá surtindo efeito? Sabe que nós vamos fazer uma pesagem geral daqui 4 semanas, né? Pesamos todo mundo, há 4 semanas atrás. E eu não dei o número para vocês, nós batemos 23 toneladas aqui, tá bem? Então daqui 4 semanas, aqueles que foram pesados na primeira semana, vão ter a oportunidade de serem pesados, pesar-se novamente, cada um de vocês. E no momento que eu estiver aqui na mensagem, eles vão calcular o peso e vamos saber quantos quilos perdemos juntos durante essas 8 semanas, né? Só para mim ter uma ideia, alguém aqui já perdeu pelo menos 1 quilo nessas semanas? Alguém já perdeu? Temos aqui algumas. Alguém já perdeu 2 quilos? Alguém já perdeu 2? Temos alguns aqui. Alguém perdeu 3 já? Alguém já perdeu 3 quilos? Só o Fabiano. Mais alguém? 4 quilos. Alguém perdeu 4 quilos? Agora está apertando, né? Ontem eu escutei de alguém, um voluntário aqui da Nova Semente, que disse para mim: pastor, é o seguinte, eu cortei completamente o refrigerante, não estou bebendo mais refrigerante. E obviamente o refrigerante não é só o problema com as calorias, né? Quando você toma refrigerante na refeição, você come mais. Naturalmente isso acontece. E ele disse para mim: eu já perdi 4 quilos desde o começo cortando refrigerante. Tomava muito também, né? Mas é uma coisa impressionante, é uma coisa bonita de se ver a mudança de hábitos que alguns estão tendo na sua vida. Nunca se esqueça, aquele que mais será beneficiado é você mesmo. É você mesmo, tendo uma vida melhor. Bom, hoje nós chegamos à metade dessa série e nós vamos aprender um pouco sobre o 4º remédio natural. Vocês estão prontos? Bem, o 4º remédio natural é fácil, né? Depois de tudo que vocês viram até agora, é a luz solar. A luz solar. O Sol, queridos, a estrela central do nosso sistema solar, é absolutamente fundamental para todos nós que somos seres vivos. O Sol é fonte de calor, o Sol é fonte de luz. Sem esse calor, essa luz, seria impossível a origem e principalmente a manutenção da vida. É graças à energia do Sol que as plantas conseguem realizar a fotossíntese, o processo que garante a vida das próprias plantas e de todos os animais, incluindo nós, como seres humanos. A energia solar também, a energia do Sol, é responsável pelo movimento dos oceanos, pela formação dos ventos, que vem através do aquecimento do ar, pelo ciclo da água, obviamente, é responsável pelas chuvas que garantem aí o fornecimento de água para a natureza. É o calor do Sol que transporta a água do mar e da terra para grandes altitudes, de onde a água retorna na forma de chuva. A maneira pela qual também a água retorna, através da neve, através do processo de degelo para os continentes. Mas eu gostaria que você acompanhasse comigo o relato bíblico que menciona o momento em que Deus cria o Sol. Ouçam. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu, para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Algo que foi criado, algo que Deus revelou a nós em sua palavra. Algo que foi criado, queridos, com um propósito muito especial. Imagine comigo viver sem desfrutar a luz do sol. Além de ser deprimente para a nossa saúde, com certeza, saúde essa que poderia ser afetada de uma maneira
extremamente negativa. A luz solar, queridos, é um dos remédios da natureza que, na quantidade certa, contribui de maneira extraordinária para a nossa boa saúde. Inúmeros estudos já foram realizados e comprovam que as pessoas que moram em locais quentes são pessoas mais felizes do que pessoas que moram em locais frios. O que demonstra que a influência do sol no nosso bom humor, na maneira pela qual a nossa atitude é afetada pela luz do sol. Isso é fácil de observar quando a gente compara o inverno com o verão. No verão parece que fica um clima de alegria no ar. Nós estamos mais alegres, mais dispostos. Muitas vezes nós somos bem mais receptivos, nós interagimos mais, bem mais, do que no período do inverno, que já tem aquela cara de isolamento, quase sempre nos deixa quietinhos no canto, não queremos nos mexer muito. E essa diferença ocorre por causa, principalmente, da incidência da luz solar sobre nós. Há muito, queridos, nós já sabemos que a quantidade de radiação ultravioleta presente na luz natural do sol, ela é necessária para a nossa saúde física, para a nossa saúde mental, para a força muscular e ainda para que possamos ter energia, capacidade de concentração e aprendizagem fundamental a nós. Estudos também comprovam que a luz solar em dose certa, em dose adequada, melhora a eficiência do nosso sistema imunológico. A luz solar estimula o nosso metabolismo, reduz, por incrível que pareça, a nossa fome, aumenta o nosso raciocínio quando recebemos a influência do sol. A luz solar é indispensável para a energia vital do nosso corpo, do nosso organismo. Por outro lado, o sol é útil, especialmente em enfermidades de atraso do crescimento, problemas relacionados com raquitismo, anemias, focos de infecção, falta de apetite, problemas digestivos, problemas nervosos, entre outros problemas físicos, por falta de luz solar. Mas por que o sol é tão importante para a nossa vida? A ciência moderna revela a nós, queridos, que a luz do sol tem muitos, e na realidade variados efeitos na natureza, principalmente sobre nós seres humanos. Além do aquecimento que ele traz, a luz que ele proporciona, o sol também gera energia que possibilita o crescimento das plantas. E para nós, de maneira direta, como seres humanos, quais são alguns dos benefícios que o sol traz à nossa saúde? Eu gostaria de mencionar alguns deles a você nesse momento. Benefícios do sol para a nossa saúde, de maneira direta. O primeiro deles, fortalece nossos ossos. O sol é o grande responsável pela produção da vitamina D na nossa pele, que é estimulada pela incidência de raios ultravioleta. A vitamina D, por sua vez, ela é fundamental para a absorção do cálcio no nosso intestino. E vem através daquilo que nós comemos. Para nós termos ossos, dentes em bom estado, nós precisamos que a vitamina D atue no metabolismo do cálcio e do fósforo no nosso corpo. O problema é que essa vitamina, ela não é encontrada pronta na maioria dos alimentos. Geralmente, muitos dos alimentos que nós digerimos contêm como dizem, precursor que se transforma na vitamina quando ela é exposta aos raios do sol. Como é que tudo isso funciona? Simples, pelo menos para quem é médico. Como eu acabei de mencionar, o nosso organismo ele não produz cálcio. O cálcio tem que vir a nós através da nossa dieta. E no nosso intestino ele é retirado através da influência dessa vitamina, a vitamina D. E ele então é jogado no sangue e é circulado por todo o corpo. O sangue, por sua vez, deve ter uma quantidade mínima de cálcio, sendo capaz de distribuí-lo então para todas as células do nosso organismo, que necessita desse cálcio para continuar suas atividades normais. Para manter, queridos, esse precioso, para manter esse tão preciso mecanismo, a vitamina D tem que estar presente, ativada e em quantidade suficiente no nosso corpo. E é aqui que o sol entra em cena. Quando não há exposição adequada ao sol, não há produção de vitamina D. A absorção do cálcio ingerido é insuficiente no nosso corpo.
E o sangue fica abaixo, o nível de cálcio fica abaixo daquilo que é necessário para que o nosso corpo tenha que lançar mão do reservatório que nós podemos ter no nosso organismo, para manter todo esse processo novamente regulado. Então você pode pensar, você tem um reservatório de cálcio no nosso corpo, por que eu tenho que ficar tomando luz do sol? O corpo dá um jeito, não dá não? Sim e não. O grande problema é que o nosso reservatório de cálcio é o nosso esqueleto. Pessoas que cronicamente têm deficiência de vitamina D ou baixa ingestão de cálcio acabam tendo que destruir, se podemos assim dizer, o nosso esqueleto para liberar o cálcio que está preso aos nossos ossos, para que nós possamos continuar vivos pela necessidade do cálcio no nosso corpo. E essa é uma das causas daquilo que nós conhecemos como osteoporose. Nós aumentamos a destruição das células e não formamos outras com a mesma velocidade. Isso vai deixando nossos ossos frágeis e nós podemos quebrá-los com qualquer tipo de acidente. Pequenos traumas quebram os nossos ossos. Por outro lado, os pesquisadores também eles descobriram que quanto menor for o nível de vitamina D, maior é o risco de obesidade. O acúmulo de gordura, principalmente na região que é tão difícil tirar. Confesso para você, não está fácil, não está fácil. Não, nós estamos juntos numa jornada, eu falei para vocês, né? Essa semana eu corri 69 quilômetros nos dias. Para isso acontecer, eu estou acordando uns bons minutinhos antes do horário normal. De manhã cedo, mas não é fácil. Eu corro, e fica tudo do mesmo tamanho. Falei, Senhor, o que está acontecendo? Difícil perder. Essa concentração, em certo sentido, é causada exatamente por deficiências. Nós precisamos sanar essas deficiências em nós. Outros problemas que nós enfrentamos é a questão de níveis de açúcar que ficam elevados. E essa deficiência, por falta da vitamina D, ela é provavelmente a razão e o risco que traz a nós do aspecto cardíaco, podendo causar, queridos, até mesmo câncer. Portanto, há uma ligação forte, íntima, com o nível baixo de vitamina D e deficiências mais crônicas na nossa vida. De acordo com um dos principais estudiosos e pesquisadores a respeito da vitamina D no mundo, o Dr. Michael Holick, ele menciona que, através da utilização da vitamina D, nós não apenas prevenimos a osteoporose, ele afirma que também prevenimos depressão, câncer de próstata, câncer da mama e até mesmo diabetes, quando nós temos o nosso nível de vitamina D de maneira adequada no nosso organismo. Ele ainda menciona que existem alguns casos documentados de que a deficiência de vitamina D está relacionada até mesmo com o autismo infantil. A seriedade desse assunto. Com todos esses dados, que fica claro para nós que a nossa capacidade de reagir a uma infecção também fica diminuída devido ao importante papel que essa vitamina tem no nosso sistema imunológico. Portanto, fortalece nossos ossos pelo trabalho que a luz solar faz através da nossa pele. Um outro benefício da luz solar no nosso corpo é que ela auxilia, queridos, no tratamento de distúrbios emocionais. Anda com a emoção lá em cima? Já parou para pensar que o sol tem uma certa influência no nosso emocional? Mas como é que isso é possível? Através, queridos, do aumento da produção da serotonina no nosso corpo. Mas você pode estar com certeza se perguntando, como me perguntei a mim, o que é isso? Há um famoso livro que aborda esse tema, foi escrito pela doutora Carol Hart. O título do livro é o seguinte, tem aí a capa para que vocês possam dar uma olhada. O título do livro é Segredos da Serotonina. E o subtítulo diz: Novas e revolucionárias descobertas sobre o hormônio natural que inibe o desejo incontrolável de comer, alivia a dor e melhora o humor. Serotonina. Tudo de bom, não? O hormônio natural que inibe o desejo incontrolável de comer, alivia a dor e melhora nosso
humor. Essa serotonina, ela é uma monoamina, que é um hormônio neurotransmissor, que em outras palavras nada mais é do que uma molécula que está envolvida, queridos, na comunicação entre neurônios. E essa comunicação ela é fundamental para a percepção e avaliação do meio e para a capacidade das respostas aos estímulos do ambiente ao nosso redor. Diferentes receptores detectam esse neurotransmissor envolvido em diversas questões patológicas. A serotonina parece que ela tem diversas funções e como controle, por exemplo, da liberação de alguns hormônios, na regulação do ritmo do sono e também do nosso apetite. O nível adequado dessa serotonina tem uma ação positiva em questões relacionadas com ansiedade, ouçam bem, depressão, obesidade, enxaqueca e até mesmo casos de esquizofrenia. Quando o nível desse hormônio, da serotonina, está reduzido, alguns dos resultados são irritabilidade. As pessoas ficam irritadas, agressivas, falta de concentração, se sente cansado, em alguns casos até mesmo náusea. Para você ter uma ideia, essa droga que é utilizada por muitas pessoas, a êxtase, já ouviram falar? Êxtase? O que essa droga faz é exatamente uma liberação maciça de serotonina em nosso cérebro. E é por isso que causa o prazer imediato no usuário. Quem usa êxtase tem uma liberação maciça desse hormônio, serotonina. Em geral, os indivíduos deprimidos, pessoas que têm depressão, têm níveis baixos de serotonina no sistema nervoso central. Um certo número de alimentos, existem alguns alimentos que facilitam esse processo de desenvolvimento, como as bananas, tomates. Eles são ricos nesse processo de criação, de produção de serotonina. Há um elemento químico que eu gostaria de mencionar a vocês aqui, triptofano, o triptofano, que é relacionado com a serotonina. E aqui, mais uma vez, o que o sol tem a ver com isso? E aqui chega a nós a parte que é importante. As investigações, queridos, demonstram que a luz brilhante, assim como a luz solar, ela está associada com o aumento da produção da serotonina em um dia na nossa vida. Portanto, quando nós temos luz solar em nós, aumenta o nível desse hormônio. E ele pode ser utilizado, obviamente, até mesmo para questões relacionadas, como mencionei há pouco, sobre depressão. Há um transtorno, eu trouxe aqui para mencionar a vocês, o transtorno afetivo emocional. Ele foi descrito em 1984 pelo Dr. Norman Rosenthal, que também é um famoso neuropsiquiatra, e ele trabalha no Instituto Nacional Americano de Saúde Mental. E esse transtorno é conhecido por um tipo de depressão com perda de energia, com perda de alteração, há uma alteração no apetite, a tendência de dormir muito, dificuldade para se concentrar e irritabilidade. E alguns têm sentido esses sintomas em invernos, no inverno a pessoa tem esses sintomas, porém não tem os mesmos sintomas na primavera e no verão. Qual é a razão? Exatamente a falta de luz solar. Alguns médicos, queridos, chegam a afirmar, ouçam bem, que para aqueles que sofrem casos leves de depressão, 30 minutos de exercícios pela manhã recebendo luz solar é tudo o que a pessoa ou o paciente precisa para ter o restabelecimento total de casos leves de depressão. 30 minutos exercitando-se, recebendo luz solar. E além disso, a serotonina também tem o seu efeito nos nossos hábitos alimentares. E obviamente, quando você controla o seu apetite, você perde peso. Mas há outro importante benefício que eu gostaria de mencionar em relação também à nossa saúde. Além do fortalecimento dos nossos ossos, auxiliando também os nossos distúrbios emocionais que podemos ter, o terceiro benefício é que a luz solar que nos ajuda a dormir melhor. Sol, dormir melhor, como é que isso funciona? Como é que isso é possível?
alguns poucos anos recentes, foi descoberto que a melatonina, já ouviram falar? A melatonina é um hormônio natural produzido pelo nosso corpo. A melatonina nos ajuda a dormir melhor o nosso sono. Alguns anos atrás, sabe quem usava melatonina? Pilotos de avião, comissários de bordo que viviam constantemente mudando de fuso horário. E eles foram praticamente o primeiro grupo que começou a utilizar melatonina para poder vencer o jet lag, que é esse problema com fuso horário. Mas pouco a pouco um número maior de pessoas foi utilizando porque perceberam que esse hormônio, a melatonina, facilita o sono. Assim como as plantas fazem a sua fotossíntese nos momentos de sol, assim como as abelhas, podem prestar atenção, elas começam a dar os seus passeios ali buscando pólen, exatamente no momento do sol. Momento que mais liberam ali o seu trabalho, a quantidade de pólen que elas buscam. Da mesma forma, o corpo humano também tem horários específicos para a produção desse hormônio. A melatonina, ela é fabricada por uma glândula localizada perto do centro do nosso cérebro. Essa glândula é chamada de glândula pineal. Temos ali uma ilustração bem no centro do nosso, cada um de nós, todos têm, viu? Tá bem? Você põe a mão assim, tá bem aí. E cuide bem dela. Uma das principais funções da melatonina é controlar aquilo que é chamado de ritmo circadiano. O que é isso? Nada mais é do que nós temos um relógio biológico dentro de nós. Um relógio de 24 horas que controla quando nós sentimos sono e outros hábitos do nosso corpo. Por sinal, essa semana nós tivemos aqui conosco um médico, o Dr. Gea, de segunda até quinta-feira. Muitos de vocês tiveram a oportunidade de estar aqui conosco e eu gostaria de agradecer a sua presença. Eu tenho certeza que aqueles que aqui estiveram foram grandemente beneficiados e grande parte do que eu estou falando hoje eu aprendi essa semana com ele. E ele mencionou a nós a importância desse nosso relógio biológico, que é dirigido por essa glândula que nós temos no nosso cérebro. E apenas um recadinho para vocês, no dia 29 desse mês de maio, é uma terça-feira, a última terça-feira do mês de maio, às 19h30 nós teremos novamente aqui o Dr. Gea conosco. Então, aqueles que estiveram durante essa semana, juntamente com a comunidade, queiram retornar, será um prazer revê-los. E você que não teve oportunidade, coloque na sua agenda dia 29 de maio, às 19h30. Vamos retomar alguns temas importantes que ele abordou sobre a nossa saúde. Mas voltando aqui ao hormônio do sono, os níveis de melatonina atingem o seu máximo em crianças, quando nós somos pequenos. Dizem os especialistas que uma criança com 3 anos, ela possui o nível máximo de melatonina. E esse nível começa a diminuir a um ritmo lento durante a nossa vida. Quanto mais adultos ficamos, menor quantidade de melatonina nós produzimos. Por isso os cientistas afirmam que essa é a principal razão pela qual as crianças dormem muito melhor do que pessoas mais velhas. É uma tendência natural, conforme nós vamos envelhecendo, você começa a não dormir tão facilmente, por falta desse hormônio. O nosso organismo, ele regula de uma maneira cuidadosa a produção da melatonina. E ouçam com atenção. Ela começa a ser produzida depois do anoitecer, por volta das 9 da noite, no nosso reloginho biológico. E o pico de produção de melatonina ocorre por volta das 2 da manhã. Portanto, se você sempre dorme muito tarde, depois das 11, meia-noite, 1 da manhã, você perdeu grande parte do momento em que a sua glândula pineal produz melatonina. Não é à toa que tem dificuldades para descansar. Não é à toa que sofre para poder sentir-se livre do cansaço. E aqui, queridos, é o que é mais impressionante. Como mencionei há pouco para vocês, todo esse processo é controlado pelo ciclo de luz e escuridão.
Como nós não temos um reservatório de melatonina em nós, não tem como armazenar ela no corpo, nós necessitamos que ela seja produzida todos os dias, a cada dia. Se nós não produzimos melatonina, nós não dormimos bem. Como a produção máxima dela ocorre durante a noite, nós precisamos ter durante o dia uma exposição ao sol. A luz artificial, em certo sentido, ela substitui, mas de uma maneira fraca. E uma outra forma de substituição são os suplementos fabricados. Hoje se vende pílulas de melatonina para poder auxiliar no sono. Mas a melhor maneira de estimular os níveis desse hormônio é obter a luz solar durante o dia, principalmente pela manhã. Principalmente pela manhã. O quarto e último benefício que eu gostaria de mencionar para vocês é que a luz solar também protege nosso organismo. E vou explicar por quê. Além de regular o sono, a melatonina também funciona como um protetor das células. Esse mesmo hormônio, a melatonina, ela age como um antioxidante. Vou tentar explicar para vocês. Aprendi essa semana também. Dr. Geia, não percam, né? Meu negócio é Bíblia, mas estou tentando aqui fazer o meu melhor. Ao metabolizar o oxigênio, o organismo ele produz moléculas que são altamente reativas. O Dr. Geia mencionou, eu vou mencionar para vocês novamente. São chamados de radicais livres. Esses radicais livres, eles atuam de uma forma lesiva às membranas celulares do nosso corpo e eles atacam até mesmo o nosso DNA. Essas moléculas, as moléculas chamadas de radicais livres, elas nascem dentro das células, aquilo que é chamado como as mitocôndrias. Elas são estruturas que elas funcionam como pequenos motores e geram energia dentro do nosso corpo. E elas queimam oxigênio para obter combustível e água. Preste atenção. A cada 100 moléculas de oxigênio que entram nas células, 95 saem na forma de H2O e gás carbônico. Só que 5 delas, 5%, viram radicais livres. E nesse processo, as mitocôndrias, elas transferem, os cientistas dizem que 2 elétrons para cada oxigênio. Só que há um desequilíbrio nessa distribuição. Isso provoca a liberação dessas moléculas de oxigênio com apenas um elétron solitário, que é o radical livre. Em outras palavras, ele sai meio perneta, ele sai com um elétron a menos. E o que acontece é que ele quer ter toda a estrutura montada nele. E aqui surge o problema. Como eles não suportam ficar desfalcados desse elétron que falta, eles atacam, eles roubam elétrons do que tiver pela frente. E eles danificam. Em termo mais leigo, para que você e eu possamos ter bem na nossa mente, eles enferrujam as células. E esse processo é chamado de oxidação. E isso pode comprometer, queridos, seriamente a nossa saúde. Causa dezenas de moléculas, e aqui vem o perigo. Câncer. Doenças cardíacas, até mesmo mal de Alzheimer e outras doenças, principalmente doenças degenerativas, causado por esses radicais livres. E é aqui que a melatonina, ela atua como um antioxidante, ela elimina esses radicais livres do nosso organismo. Só que também, obviamente, eu quero destacar a vocês que além da melatonina, existem também no nosso organismo outros tipos de antioxidantes, algumas enzimas e diversos nutrientes. Por exemplo, a vitamina C, a vitamina E, o beta-caroteno e o selênio também funcionam como um reforço extra que a natureza nos dá através da alimentação, principalmente com a adição, escutem que isso é importante, frutas, legumes são ricos em antioxidantes. Não é à toa que quando você vai ao livro das origens, livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso 29,
lá você encontra a dieta que o Criador deu aos nossos primeiros pais. E quando você lê, você percebe que lá não tinha picanha. Não. Não. Eu vou até ler para vocês aqui. Gênesis, capítulo 1, verso 29. Ouçam. E disse Deus: tenho-vos dado todas as ervas que produzem semente e se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto e dá semente. Isso será a vocês por mantimento. Essa é a dieta que Deus deu aos nossos primeiros pais. Frutas, legumes, fruto da terra. Só para você pensar. Queridos, de qualquer forma, a produção da melatonina, causada pela exposição à luz, já mencionei a vocês, a luz solar durante o dia pode ajudar a proteger nosso corpo. E esses são alguns dos benefícios que a luz solar traz a nós. Mas obviamente eu não poderia deixar de mencionar do perigo que há a superexposição ao sol, que pode também ser prejudicial à nossa saúde. Se nós formos superexpostos à luz solar, precisamos ter cuidado. Precisamos saber como e quando nós devemos tomar o banho de sol. E aqui concluo dando algumas dicas a vocês. Como e quando tomar banho à luz solar? As reações químicas provocadas pela exposição à luz do sol, se praticadas de maneira adequada, traz benefícios, acabei de mencionar. Só que para que tenha realmente um bom efeito, depende do tempo e depende do horário do dia que nós nos expomos ao sol. E também há uma influência fortíssima daquilo que nós comemos. Por exemplo, se você ingere suco de cenoura, que contém bastante beta-caroteno, vitamina A. Se você toma bastante suco de cenoura e você se expõe ao sol, você vai estimular a produção de melatonina, e o que vai acontecer é que a pigmentação da pele, o seu cabelo será especial, fica mais bonito, o bronzeado. Seu cabelo fica mais bonito quando você tem luz solar com a ingestão anterior de suco de cenoura. Só que quando nós ingerimos substâncias químicas, sintéticas, como aquilo que achamos em enlatados, biscoitos, meu negresco, com leite gelado, morreu. Não. Mais importante é a minha saúde. Carnes, a maioria dos alimentos industrializados. Em outras palavras, tudo aquilo que vem em lata, em caixa, nós sempre estamos ingerindo alimentos industrializados. Nós estamos expondo o nosso corpo, queridos, a um risco maior. A um risco maior, porque muitos dos elementos químicos para preservação desse tipo de alimento pode provocar doenças na nossa pele, em virtude da luz solar. Uma das mais simples e terríveis é o câncer de pele, em grande parte em virtude daquilo que nós ingerimos. O sol e a vitamina D, queridos, ela tem sido recentemente alvo de diversos estudos. Mas um estudo recente, eu tenho aqui o dado a vocês, um estudo recente, no artigo que foi publicado em 2010, fevereiro de 2010, no Journal of Investigative Dermatology, discute-se qual a quantidade e o tempo ideal de exposição ao sol. E você pode falar, pastor, eu moro aqui em São Paulo. Eu também moro em São Paulo, não é difícil até ver o sol. Como é que a gente faz? Num grande centro urbano, o ideal é se nós pudéssemos expor, no mínimo, uma área equivalente, não precisa tirar a roupa toda, não, nada disso. Se você levantar, quem sabe, a manga da sua camisa, seu braço, a palma da mão estendida com a luz solar, por cerca de 15 a 20 minutos,
3 ou 4 vezes por semana é o suficiente de luz solar que você necessita para o balanço desses elementos químicos no seu corpo. E obviamente seria bem melhor se nós pudéssemos ter essa exposição diariamente, mas reconhecemos que às vezes não é possível numa cidade como a nossa. Mas dependendo do local da Terra, do nosso planeta, dependendo da estação do ano, os raios, eles alteram a sua incidência sobre a pele. Pesquisas indicam ali que no inverno, em locais mais próximos dos polos, norte e sul, a exposição é menos eficiente. Curiosamente, países como o nosso, como o Brasil, no nordeste e no sudeste, no sul, ocorre também essa alteração, diminui o aumento da quantidade de vitamina D nas pessoas. E já foram realizados trabalhos dosando a quantidade de vitamina D na nossa população. E os dados mostram que essa vitamina, na época do inverno, é sempre bem mais baixa do que na época do verão, do solar. Ao tomar banho de sol, nós devemos ter, obviamente, certos cuidados. Porque se a gente exagera, nós corremos risco, como mencionei, de câncer de pele. E também o problema de envelhecimento da pele. Temos que cuidar. Quando você se expõe muito aos raios ultravioletas, nós temos que proteger a nossa pele, principalmente evitando horários críticos. O melhor horário, o horário mais indicado para tomar banho de sol, são aqueles em que essa radiação ultravioleta é menor. Entre 10 da manhã, 11 horas no horário de verão, e depois das 3 da tarde. Depois das 4 da tarde no horário de verão. Nós devemos então evitar esse intervalo entre 10 da manhã e 3 da tarde. Além disso, é sempre bom usar protetor solar quando você está nesse horário de pico de raios ultravioletas, das 10 da manhã, use protetor solar. Principalmente quando você é exposto a um período mais longo de luz que vem do sol. Queridos, nós temos que intencionalmente encontrar momentos durante a semana para a gente receber a luz do sol. Quem sabe às vezes lá no teu escritório você está batendo na janela, bota a mão para a luz do sol pegar na sua mão. Algo tem que vir em nós. Precisamos do sol, porque ele é essencial para a nossa vida, para o nosso bem-estar, na nossa busca por uma vida melhor. Queridos, esse é o plano de Deus a nós. Esse é o plano de Deus a nós. Uma vida melhor. Deus sabe o que é melhor a nós. A Bíblia afirma, de maneira especial, porquanto o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Isso aqui é extraordinário porque, assim como o sol traz vida para o nosso planeta, o próprio Deus, lemos aqui, Ele é um sol. Deus é um escudo para nós. Assim como o sol fortalece nossos ossos, assim como o sol auxilia em distúrbios emocionais, assim como o sol ajuda no nosso sono, assim como o sol protege o nosso organismo, esse Deus, esse mesmo Deus que criou o sol, esse Deus está disposto, queridos, a fortalecer nossa alma. Esse Deus está pronto a nos auxiliar em momentos que nós estamos desanimados. Esse mesmo Deus está pronto a nos ajudar em momentos que nos sentimos fracos. Esse Deus, esse mesmo Deus, está sempre pronto a nos proteger em ocasiões que nós nos sentimos ali frágeis, nos sentimos indefesos. E é por essa razão que Deus, em sua sabedoria, Ele aponta e apontou no passado para a vinda do Messias, a primeira vinda de Jesus Cristo ao mundo. Lá escondidinho no antigo livro,
profeta que nós encontramos no Antigo Testamento um pequeno livro, o livro de Malaquias, um livro que muitas vezes passamos por cima, mas no capítulo 4, no verso 2, Deus ele aponta para Jesus Cristo, a vinda do Messias, dizendo o seguinte: mas para vocês que reverenciam o meu nome, Deus diz, a vocês que me reconhecem como Deus, o sol da justiça se levantará. O sol da justiça virá, trazendo cura em suas asas. Através do profeta Malaquias, Deus diz, ele virá, o sol da justiça. O sol da justiça, queridos, era uma das formas que os profetas se referiam àquele que viria, aquele que havia de vir, o Cristo. E não é por acaso que a Bíblia compara Jesus, o verbo que se fez carne, o Criador do universo, o compara ao sol. Porque o sol, ele é fonte geradora de luz. O sol é fonte de calor para a terra. A origem desses pré-requisitos que são vitais ao nosso planeta. O sol ele tem luz própria. O sol não depende de um outro astro para emanar luz. E sem ele, sem o sol, não há vida. Assim como Deus criou o sol para governar o dia, vimos lá no comecinho da mensagem de hoje que Deus também criou a lua para governar a noite. Só que a lua ela é totalmente diferente do sol. Ela não tem luz própria. O que é incrível é que a lua ilumina a terra durante a noite, mas por uma razão, porque ela reflete a luz do sol. E queridos, sem Jesus Cristo não há luz no homem. Sem Cristo nossas lâmpadas se apagam. Ser luz significa expressar as virtudes de Cristo em qualquer lugar que nós estejamos. Ser luz significa depender de Deus para todas as coisas. Mas aqui faço a vocês a pergunta crucial: como eu posso emitir, refletir? Se como a lua refletindo a luz do sol, como eu posso refletir a luz do sol da justiça? Jesus. Queridos, eu amo um pequeno texto no livro dos Salmos que diz o seguinte: pois em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Se nós de fato quisermos ter luz, nós precisamos ir à fonte dela. Nós precisamos ir àquele que é fonte de vida. Nós precisamos ir àquele que é fonte de força, aquele que é fonte de amor. Nós precisamos daquele que criou o sol para ser algo tão maravilhoso, tão extraordinário ao nosso planeta, à nossa existência. Mas nós precisamos, queridos, principalmente daquele que é para cada um de nós o sol da justiça, Cristo Jesus. O sol da justiça, Jesus Cristo. Queridos, não se esqueça, viva melhor, viva de acordo com a vontade de Deus. Pai querido, Senhor, hoje de maneira breve vimos alguns dos benefícios da luz solar na nossa existência, na nossa vida. E queremos aproveitar, Senhor, esse momento para dizer-te, Senhor, obrigado por esse presente maravilhoso. O sol que traz vida ao nosso planeta, nos traz luz, calor, nos dá o alimento que sem ele não existiria. A maneira pela qual o sol traz benefícios
diretos ao nosso corpo, fortalecendo nossos ossos, auxiliando nossos distúrbios emocionais, nos ajudando a dormir melhor, protegendo o nosso organismo de problemas que podemos ter crônicos, com algumas doenças. Mas, bom Deus, de uma maneira muito especial e acima de tudo te agradecemos porque Tu enviaste a esse mundo o sol da justiça, Jesus Cristo, a que nele possamos também encontrar, Senhor, força, a que nele possamos encontrar vida, a que nele possamos encontrar o caminho seguro para a nossa existência nessa terra. Bom Deus, te agradecemos porque estamos juntos estudando remédios naturais, entre eles a luz solar. E ajuda-nos a que possamos, Senhor, com sabedoria, de maneira intencional, incorporar cada um deles nos nossos hábitos diários, para que possamos, Senhor, viver uma vida mais abundante, uma vida diferente, uma vida melhor. Abençoa-nos, despede-nos, Senhor, com a Tua presença e a Tua companhia. E isso Te lhe suplicamos em nome e pelo amor do sol da justiça, Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, Pai. Que Deus os abençoe. Tenham todos uma maravilhosa semana ao lado do Senhor e nos vemos, se Deus quiser, no próximo sábado, ao darmos prosseguimento à série Viva Melhor. Que Deus os acompanhe.